Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estou passando aqui hoje para dentro do assunto fisiologia animal, te dar um toque, quero que você entenda um processo bem legal, bem bacana e com uma certa recorrência no vestibular, que é o controle da taxa de cálcio na corrente sanguínea. Quero te explicar como é que é feito o balanceamento de cálcio na corrente sanguínea. Você sabe que existe uma taxa padrão, né, como de tudo no organismo, dentro de uma homeostase estabelecida, e o cálcio é um composto que na corrente sanguínea ele é muito importante, porque ele participa de muitos processos importantes no sangue. Um desses processos é a coagulação sanguínea. Você sabe que se a taxa de cálcio for abaixo do normal, compromete o processo de coagulação. A gente não valoriza muito, né, o cálcio na coagulação, mas ele é extremamente importante. Esse é um ponto. O outro ponto é, o cálcio estando no sangue, ele chega no músculo. E chegando no músculo, ele entra na fibra muscular e participa do processo de contração muscular. É uma outra grande importância do cálcio. Então, é necessário que se mantenha uma adequação, uma concentração ideal de cálcio nessa corrente sanguínea. Então, a ideia é te mostrar aqui os hormônios que controlam esse balanço da taxa de cálcio. Vamos ver como é que funciona? Ó, eu coloquei aqui para vocês uma informação bacana, tá aqui uma imagem extremamente pertinente envolvendo duas glândulas endócrinas, duas glândulas que produzem hormônio, a tireoide, quem não conhece, tá aqui. Essa glândula maior fica bem no início da traqueia, né? Tá aí a traqueia, esse tubo cartilaginoso que nós temos aí, ó, né? Para quem não conhece, a traqueia tá aqui, ó, esse tubinho aqui, e a tireoide é essa estrutura que você vê, né? Fazendo essa volta aqui em cima da traqueia, né? Então aqui nós temos a tireoide. E essas bolas pequenininhas que estão aparecendo aí, ó, tá vendo que nós temos em número de 4, ó, aqui eu coloquei uma, aqui nós temos outra e outra. É a paratireoide. A única coisa que eu queria deixar muito claro para você é que é assim, a tireoide, você olhando uma pessoa de frente, ela aparece bem na base do pescoço. A paratireoide, ela está sendo vista aqui por transparência, que ela fica atrás da tireoide. A paratireoide é uma glândula super importante, produz hormônio T3, T4, que é a tiroxina, são hormônios que controlam o metabolismo de uma forma geral, mas pouca gente dá uma certa importância para a tireoide, que é o fato da tireoide produzir um hormônio que entra na regulação da taxa de cálcio, que é o hormônio chamado de, olha lá, calcitonina. Ó, o nome já diz tudo, né? Tem a ver com cálcio. E a paratireoide, ela só produz o hormônio responsável também em ajudar na regulação da taxa de cálcio no sangue, que é o paratormônio. Você fala, professor, então na verdade essa regulação da taxa de cálcio na corrente sanguínea vai depender desses dois hormônios? Exatamente. E é óbvio que o que vai acontecer em linhas gerais? Um desses hormônios vai pedir para tirar cálcio do sangue quando tem muito cálcio na corrente sanguínea, e o outro hormônio vai pedir para colocar cálcio na corrente sanguínea, quando, obviamente, a taxa de cálcio estiver baixa. Então, eles têm funções antagônicas. Um pede para tirar e um pede para colocar, né? Então, é isso que eu quero te mostrar. Só que para você poder entender isso com uma certa facilidade, eu preciso te mostrar um pouquinho o osso, falar um pouquinho do osso. Quer ver só? Ó, o osso, aqui, olha lá. Primeiro, o osso representa o maior depósito de cálcio que existe no organismo. Eu acho que é uma coisa que passa pela sua cabeça, não passa? Se alguém perguntar para você, onde mais eu tenho cálcio, professor, no corpo? O osso. O osso é o maior depósito de cálcio do organismo, sem sombra de dúvidas. Apesar de você ter no sangue e ter nos músculos, mas não chega nem perto da taxa de cálcio que existe ali colocado nos ossos de uma forma geral no nosso esqueleto. Então esse é o primeiro ponto. E o osso é um tecido vivo, um tecido conjuntivo, e ele apresenta células. E quando a gente vai falar no controle da taxa de cálcio nesse osso, tem duas células que são importantes nesse processo. Uma é chamada de osteoclasto e a outra é chamada de osteoblasto. Eu vou te mostrar já as duas
eu trouxe uma lâmina, quero que você conheça um, quero que você conheça o outro. Mas antes de mais nada, é importante que você saiba a função que cada célula dessa representa aí no tecido ósseo. Ó, quando a gente fala do osteoclasto, o osteoclasto é uma célula que tem capacidade de liberar enzimas no tecido ósseo, remodelar o osso e nessa remodelação retirar íons cálcio e colocar íon cálcio na corrente sanguínea. Ó, tá aqui, ó. Quebra e libera cálcio do osso. Então, quem faz a quebra e a liberação de cálcio para que o cálcio vá para a corrente sanguínea, saia do osso e vá para o sangue é o osteoclasto. Enquanto que essa outra célula aqui, que é o osteoblasto, faz o processo inverso. É uma célula jovem, geralmente nasce na periferia óssea, bem na parte mais periférica, e essa célula é uma célula que tem capacidade de assimilar o cálcio que está vindo via corrente sanguínea e colocar o cálcio na matriz óssea, no meio do colágeno, que é uma proteína que existe na matriz óssea. Então ele tira do sangue e coloca no osso, certo? Então um vai tirar cálcio do osso e colocar no sangue, e a outra célula vai tirar o cálcio do sangue e vai colocar no osso. Você quer dar uma olhadinha nas células? Eu acho importante para você criar uma memória de como seria isso. Então aqui nós temos uma lâmina, ó, bem importante, ó. Isso aqui é uma lâmina mostrando o tecido ósseo visto ao microscópio óptico. Você dá uma olhada, né? Ela fica nessa coloração ouro. Essa coloração ouro, você tem que imaginar que é a matriz óssea, o cálcio está aí colocado, tá? É o mineral de maior prevalência no osso. E esses pontos mais escuros representam células que estão colocadas aí, tá bom? O osteoblasto e o osteoclasto vão estar aí nesse meio dessa matriz, tá certo? Dá uma olhada nessa outra lâmina que vai dar para você ver. Ah lá, ah lá. Você imagina que isso aqui é um osso que foi cortado, foi feita uma lâmina, uma preparação. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha para te mostrar. Ah lá. Você tá vendo? Isso aqui que você tá vendo aqui, ó, bem aqui na pontinha da seta, é a periferia óssea. O osso começa por essa parte periférica. E esse monte de bolinha escura que você tá vendo aqui, ó, representa um osteoblasto. Ele nasce nessa parte periférica. E aí ele começa a absorver cálcio. E ele vai calcificando esse local que você está vendo aqui, ó. Tá vendo onde eu estou preenchendo aqui, ó? Né? Aí tem colágeno e ele vai colocando cálcio para poder enrijecer, endurecer. E essa célula que é o osteoblasto, depois ela vai entrando, ela vai ficando pro lado de dentro, ó. Essa célula que você vê aqui, ó, é um osteoblasto mais velho. A gente passa a chamar de osteócito. Mas isso um dia numa aula de histologia eu te mostro. A ideia aqui é que você entenda que essa célula periférica, chamada osteoblasto, capta cálcio do sangue e coloca o cálcio nessa matriz óssea aqui. Beleza? O osteoclasto é uma célula maior. É uma célula gigante, é uma célula bem grandona, ela se destaca, não tem tantas, mas quando tem, você observa, ela geralmente é polinucleada, é uma célula que aparece com muita evidência. Quer ver só? Olha lá, dá uma olhadinha nessa lâmina aqui. Aqui, pessoal, deixa eu mudar a cor aqui para você poder me, compreender. Ó, um osteoclasto tá aqui, ó. Olha o tamanho do osteoclasto, ó. Tudo isso aqui é um osteoclasto, ó. Tá vendo o tamanho? Enquanto que, olha essas células aqui, isso aqui são células pequenas. Eu acho que você percebe que são células que têm um núcleo só, tá? São células chamadas de osteócito. Já foram osteoblasto e agora são osteócito. O osteócito é o osteoblasto mais velho, que já não tem tanto poder assim de reter cálcio. E o osteoclasto, essas células maiores. São essas células que, quando necessário, liberam enzimas e tiram o cálcio do osso e devolvem esse cálcio para a corrente sanguínea. Então agora você está familiarizado com as células do tecido ósseo. Agora você conhece o que é um osteoblasto, conhece o que é um osteoclasto, sabe o papel de cada um e agora eu tenho condição de associar isso com o hormônio produzido pela tireoide, que é a calcitonina, e com o hormônio produzido pela paratireoide, que é o paratormônio. Vamos tentar fazer isso junto? Vamos lá? Quer ver só? Ó, dá uma olhada. Para começar o esquema que eu montei para você, eu coloquei essa informação, não que você tenha que decorar a informação, mas para você entender o que eu vou te falar, é importante você saber. Qual é a taxa normal de cálcio no sangue, professor? Olha lá. Fica de 9
a 11 miligramas a cada 100 ml de sangue. Então é essa fração. De 9 a 11 é considerado uma taxa normal de cálcio no sangue. Abaixo de 9 é problema, acima de 11 é problema. Então quando a gente fala assim, a taxa de cálcio está baixo, então o valor é abaixo de 9. A taxa de cálcio está alta, é acima de 11. Aí você quer ver só? Olha como é que vai funcionar esse balanço da taxa de cálcio. Olha a situação que eu criei aqui para vocês. Ó, um desbalanço. O que é um desbalanço? Um desbalanço é quando não está entre o 9 e o 11 miligramas a cada 100 ml de sangue. Então, imagine, se a concentração de cálcio estiver abaixo de 9 ou acima de 11, é um desbalanço, quer dizer, não está regulado, está fora do normal. E aí, bom, são duas situações. A primeira situação que eu vou colocar para você é essa situação aqui, ó, imaginando que a taxa de cálcio esteja alta. Você vê o que eu coloquei aqui embaixo para você, ó? Se o cálcio do sangue está muito alto, você está vendo que eu marquei no reloginho aqui para você, ó? Tá desbalanceado, mas está para cima. Quando o sangue passa na tireoide, a tireoide faz uma leitura, ela interpreta que a taxa de cálcio está muito alta e por conta disso a tireoide libera a calcitonina. Olha a calcitonina aqui. Tá vendo aí a tireoide? Olha lá, eu marquei aqui para vocês, olha lá, ela vai secretar calcitonina. Professor, o que a calcitonina faz? Pessoal, pensa comigo. Por que eu te apresentei o tecido ósseo? Porque eu queria que você olhasse e guardasse qual a célula que absorve cálcio. Porque é ela que vai ter que dar conta de tirar esse cálcio que está em excesso daqui e colocar no osso. Você lembra qual é a célula? Vamos ver se acertou? Olha aí. Veja o que eu escrevi aqui para você. Ó, a calcitonina estimula o osteoblasto. Aí eu fiz aqui um esquema. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu coloquei uma setinha osteoblasto, azulzinha. A calcitonina estimula e diz osteoblasto. Nós estamos com excesso de cálcio aqui. Como a sua função é absorver cálcio? Vai, dá uma força. E ele começa então a absorver mais cálcio e começa a colocar esse cálcio no osso. Sempre cabe um pouquinho mais de cálcio no osso. E aí, a partir do momento que isso começa a acontecer, nós vamos tendo um processo, que vai ser esse processo aqui, ó lá. Eu vou tendo uma queda nos níveis de cálcio, que estava alto, e aí vai caindo, até que, obviamente, chega numa situação de normalidade. Olha lá, de alto, ele ficou normal. Deu para entender como eu tirei a taxa de cálcio do alto e consegui colocar dentro do normal? É assim que funciona. Você fala, professor, mas e se for o oposto? E se for o oposto? E se eu tiver uma taxa de cálcio que tá assim, ó, olha lá, tá baixa. Aí. Bom, aí não tem um outro hormônio? Como é que chama o outro? Paratormônio. Quem produz? Paratireoide. Fácil de memorizar pra caramba. Quando eu tenho uma taxa que está muito baixa, aí quem vai fazer a interpretação dessa condição fisiológica é a paratireoide, e aí por conta disso vai se liberar o paratormônio vai lá no tecido ósseo, só que ao invés de estimular o osteoblasto, estimula o osteoclasto. Ó, olha lá, paratireoide, ó, olha lá a setinha que eu fiz para você, aí, osteoclasto. E aí o que o osteoclasto faz? Ele estimulado, ele começa a liberar enzimas na matriz óssea, começa a tirar o cálcio e começa a colocar o cálcio na corrente sanguínea. Olha lá, a taxa não estava baixa, se eu tiro do osso e coloco na corrente sanguínea, a taxa começa a subir. Até essa taxa ficar normal. Olha lá, até a taxa ficar normal. Os níveis começam a subir, ficou dentro da normalidade, para de produzir. Professor, pode acontecer uma condição onde o indivíduo está numa idade avançada, ele não tem uma boa assimilação de cálcio, esse tipo de coisa, e a taxa de paratormônio, de repente, passa a ser uma taxa de paratormônio sempre muito alta e tal. Pode acontecer? Pode. Acontece muito com idosos. E se o idoso começar a liberar muito paratormônio, ele estimular muito o osteoclasto,
o osteoclasto vai começar a tirar muito cálcio do osso, dá uma doença clássica conhecida como osteoporose. Osteoporose vem daí. O osso vai ficando poroso. Quebradiço, fraturas com facilidade ao descer de uma escada, é complicado. E você sabe que o paratormônio ele não tem só essa função, né? O paratormônio, para ajudar ainda mais a aumentar a taxa de cálcio, eu coloquei aqui para vocês, ó, que ele atua no rim e pede para o rim, para que no momento que ele estiver formando a urina, sempre saia um pouquinho de cálcio. Como a taxa está baixa, ele pede para aumentar a reabsorção de cálcio, para não sair cálcio na urina. E ainda ele ativa a vitamina D, para que a vitamina D possa estimular a absorção de cálcio lá no intestino. Você vê? Então, além dele pedir para tirar cálcio do osso e colocar no sangue, ele pede para o rim economizar cálcio e não deixar sair no xixi, e ainda pede para aumentar a absorção lá no intestino por conta da ativação da vitamina D. É um belíssimo hormônio, ajuda muito a tentar manter a taxa de cálcio regulada. Então você guarda paratormônio e calcitonina, são os dois craques na regulação da taxa de cálcio da corrente sanguínea. Fechou, galera? Espero que vocês tenham entendido mais esse assunto e caso ele caia no seu vestibular, você vai lá e gabarite. Combinado? Galera, fica aqui o meu abraço e o desejo que você seja sempre um aluno Biologia nota 10. Um abraço, pessoal!